Quando você se movimenta, as coisas acontecem, cara. A vida vai te surpreender, a vida pode te surpreender. A vida tem um fator surpresa muito grande, né? Que é algo completamente que a gente não tem controle sobre ele, mas que pode nos beneficiar de diversas formas. Eu queria fazer esse vídeo hoje porque eu acho que talvez a maior lição que eu aprendi no ano passado, né, de 2025, foi justamente essa. A vida surpreende. Aqui eu tentei pensar brevemente em alguns pontos para trazer nesse vídeo, de modo que eu possa sustentar essa minha afirmação. Mas a verdade é que é uma experiência muito pessoal da minha parte. Talvez você não tenha tido ainda algo que confirme isso para você. Então, vamos pro vídeo, né? Eu sou Caio, sou psicólogo clínico, eu atendo presencialmente, atendo online também. E eu queria falar hoje um pouco sobre o desenvolvimento da minha carreira até aqui, né? Eu não vou saber exatamente quanto tempo eu estou atuando, mas tem pouco mais de um ano. Então, quando você está disposto a fazer, a agir em prol daquilo que tu acredita, de algum modo a vida começa a te recompensar por isso, sabe? Talvez não aconteçam as coisas da forma exata que você deseja, ou da forma que você espera que aquilo vá acontecer. Mas a vida, ela começa a agir em direção daquilo. Eu não sei exatamente dizer o porquê que isso acontece, mas eu tenho boas razões para acreditar que se trata da nossa própria capacidade de execução das tarefas, né? Está relacionado aos conceitos de autoeficácia, que eu costumo falar bastante por aqui. Está relacionado também sobre a questão da motivação, porque quanto mais você faz algo que importa para você, mais você se sente motivado a cumprir com aquele propósito, a cumprir com aquele desejo, talvez, né? Então talvez as coisas não aconteçam exatamente da forma como você deseja, mas aí justamente você acaba ganhando uma oportunidade de desenvolver o que a gente chama na psicologia de flexibilidade psicológica, que é basicamente o quanto que você consegue lidar com situações adversas, o quanto que você consegue lidar com o estresse a partir de uma perspectiva de aceitação dessas coisas, tá certo? Eu estou dizendo que você tem que aceitar tudo de ruim ou os imprevistos que vão acontecer de modo algum. A aceitação, na verdade, ela não é algo passivo. A aceitação, a gente entende dentro da terapia de aceitação e compromisso, da ACT, que ela parte do pressuposto de que é uma ação. É um engajamento que você vai ter em função dos seus valores de vida e que através disso você consegue talvez flexibilizar a sua interpretação sobre o mundo. Posso dar um exemplo agora bem claro. Aqui nessa praça que eu decidi gravar, tá passando um carro de som, tá tendo muita gente, tá tendo muita zoada, tá tendo muito barulho de vento também. Eu não sei como é que vai ficar isso no áudio do vídeo, mas eu preciso cumprir com o meu desafio de 30 dias, né? Eu não vou ter outro horário nesse dia para cumprir com a gravação. Então vai ter que ser isso, vai ter que ser do jeito que sair agora. Essa é uma vertente, uma flexibilização psicológica, uma flexibilização cognitiva, né? Trabalhar com o que a gente tem sem ficar se ocupando, sem perder de vista o que a gente quer atingir enquanto objetivo. É engraçado porque, como minha cidade é pequena, o pessoal fica passando e estranha, né? Uma pessoa gravando vídeo assim em pleno dia. Não é tão comum quanto em cidades grandes de acontecer. Mas vamos voltar ao tema do vídeo, né? Quando você aceita, você consegue entender que determinados sentimentos e emoções, eles não estão aí para te castigar, para te julgar. Eles estão, na verdade, para te direcionar. Eles talvez estejam demarcando um incômodo para que você haja de acordo com o que você acredita na sua vida, certo? E como é que a minha profissão ela se insere dentro disso, né? Não só porque eu vi isso na minha própria vida, né, no ano passado, isso da vida te surpreender, mas que eu vejo também acontecendo na vida de outras pessoas, dos meus pacientes. Muitas vezes a gente se prende aos medos, né? Então pensa que não vai dar certo, se pergunta por que algo daria certo pra gente, lembra de tudo que já deu errado, duvida da própria capacidade, ou então simplesmente não tem motivação para não fazer absolutamente nada. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam e eu também passei muito por isso. Eu lembro que quando eu estava finalizando minha graduação em psicologia, os professores sempre falaram bem de mim, né? E eu realmente me empenhava muito na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha colocado na minha cabeça que eu iria me esforçar muito para eu tirar o maior proveito possível dentro dela. Só que como eu tinha uma jornada dupla, né, eu trabalhava durante o dia, manhã e tarde, eu tinha uma jornada de 44 horas semanais, e de noite eu tinha os estudos da faculdade, as aulas presenciais, eu não conseguia me dedicar tanto, então eu não consegui ler quanto eu gostaria, eu não consegui fazer tantos estágios quanto eu gostaria, cumpri com o que era necessário, né, mas eu gostaria de ter feito coisas além, sabe? Então esse período da graduação para mim ele foi um pouco maçante, né? Só depois que eu saí do ambiente da faculdade foi que eu consegui realmente entender que eu estava fazendo o meu melhor nas condições que eu tinha naquele momento. Quando eu me formei, eu sempre me perguntava, né? Porque os professores me elogiavam, falavam, você vai se dar bem na profissão, você tem muito tato, parabéns, continua desse jeito, gosto da forma como você se comunica. E eu tinha muito medo de não conseguir trabalhar na minha área. Eu trabalhei em boas empresas, eu adorei meus trabalhos,
eu me dediquei bastante nele, só que eu realmente tenho um sonho de viver da psicologia, né? Hoje eu consigo viver, mas eu ainda quero alcançar outros patamares. E esse medo no início era muito presente, principalmente quando eu saí da faculdade, porque eu não tinha uma clareza do como que as coisas iriam acontecer. E eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então isso me deixava assim, num estado de alerta constante, muitas vezes tirava um sossego, uma paz, uma tranquilidade, de modo que não me gerou benefício nenhum, sabe? Era apenas a ansiedade pela ansiedade. E é engraçado lembrar disso hoje, né? Porque de algum modo as coisas vão acontecendo. Então eu não entendia porque os professores depositavam fé em mim, ou então amigos, né? Também. E colegas de turma, e colegas também fora da faculdade, amigos fora da faculdade, sempre depositaram muita fé em mim, mas eu não conseguia entender exatamente o porquê. Para mim não era claro como as coisas iriam acontecer. E essa nossa necessidade por uma confirmação muitas vezes atrapalha, né? Não atrapalha no sentido de que vai impedir que as coisas aconteçam na nossa vida, não vai impedir que a vida nos surpreenda, mas se a gente não flexibiliza a nossa cognição, nosso pensamento, a nossa forma de ver a vida e as oportunidades que estão surgindo ou que não estão surgindo, a gente começa talvez a se apegar muito ao negativo e a gente deixa de aproveitar quando as coisas boas acontecem, sabe? Então essa falta de clareza gerou todo esse medo e eu comecei a ficar preocupado desnecessariamente. Eu lembro que eu me perguntava muito, será que é muito caro pagar o registro profissional, né, para poder atuar como psicólogo? Quantos pacientes eu vou ter? Como é que eu vou pagar uma supervisão clínica, por exemplo? Porque na faculdade você tem ali um professor que está te dando supervisão, né, nos estágios clínicos, mas depois é por conta própria, e supervisão é algo caro, é um custo alto. Eu me perguntava também se eu iria fazer uma pós-graduação, se eu iria conseguir ou não, se eu ia ter, em que eu ia trabalhar exatamente, né? Mas assim, a vida me surpreendeu. Já com alguns meses ali, talvez uns 3 meses de profissão, surgiram muitos contratos, alguns inclusive que eu nem imaginei que iriam aparecer para mim, né? Oportunidades que eu sequer cogitava, e as coisas foram acontecendo. Eu comecei a me jogar, então eu aproveitei muito para aplicar essa flexibilidade cognitiva e também a abertura de experiência. Eu peguei as coisas que apareciam e eu fui vendo se faziam sentido para mim, eu fui vendo se eu gostava, se eu me adaptava àquilo. E felizmente eu me adaptei a tudo que eu tentei. Eu consegui tirar bons proveitos de todas essas experiências e elas puderam contribuir de forma significativa para a pessoa que eu sou hoje. Além do profissional, sabe? Para a pessoa que eu sou hoje, tudo isso foi bastante útil. E eu fico muito feliz de perceber isso, sabe? Que eu estou conseguindo, de algum modo, aproveitar, né, essas oportunidades, porque em algum momento esse medo ele foi muito maior do que eu. Muitas vezes esse medo me fez duvidar muito de mim. Então, quando eu penso sobre isso, né, a vida surpreende, é que a vida é uma caixinha de surpresas, você não sabe o que vai acontecer no próximo mês, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E a única forma que você tem de descobrir isso é você continuar tentando, é você continuar ali estando engajado naquilo que você acredita e ver o que acontece, né? Em muitos momentos eu precisei recalcular a rota, então esse ano, por exemplo, foi um momento também que o medo bateu forte na minha porta, porque, como eu falei, né, eu estava com alguns contratos, já tinha uma estabilidade, só que a estabilidade não existe totalmente, mas eu tinha uma previsibilidade muito grande do quanto que eu iria receber, do que eu faria com o dinheiro, e de uma hora para outra eu precisei reajustar alguns planos, muito em função de finalizar minha pós-graduação, né, que em um momento foi uma preocupação minha também. E, enfim, diante dessa nova forma de viver a minha profissão, o medo também acabou se fazendo presente, né? E hoje eu consigo confiar que o mundo vai trazer alguma coisa, que oportunidades vão surgir, simplesmente pelo fato de que eu estou agindo, sabe? Eu estou me dedicando muito, eu me dedico muito nos atendimentos que eu faço, eu me dedico muito nos estudos de caso que eu faço. Eu tento realmente ser o melhor profissional que eu consigo, dentro das minhas possibilidades, né? Essa autocobrança hoje em dia não é mais tão grande quanto costumava ser dentro da faculdade, e eu atribuo isso muito aos feedbacks dos clientes, né? Os pacientes, eles trazem essa segurança de que, opa, eu estou fazendo um bom trabalho, e você realmente consegue ver que você está conseguindo ajudar pessoas. Então isso foi me ajudando a ter mais essa fé na vida, sabe? Quando a gente consegue acreditar no que a gente faz, quando a gente consegue acreditar que as coisas vão dar certo, a gente consegue viver uma vida mais leve, talvez. Claro, se dedicando muito, ralando muito, ficando cansado, tendo que virar noites, mas ainda assim você consegue ver a recompensa que aquilo traz. E talvez nesse momento você não esteja nesse mesmo lugar que eu, né, de estar em algo que você acredita. Talvez você esteja tentando emprego em algum lugar que você só quer para pagar as contas, talvez você esteja num momento muito difícil da sua vida, mas mantenha isso firme, a vida vai te surpreender. Vão aparecer oportunidades, vão aparecer pessoas, vão aparecer acontecimentos que vão te tirar desse local aí de talvez insegurança, de tanto medo, mas aproveita todas essas experiências para desenvolver a flexibilidade psicológica,
tenta desenvolver também essa abertura à experiência, né? A vida ela pode ensinar muito pra gente, a vida está ensinando o tempo todo. Basta a gente ter essa esperteza de estar atento ao que está acontecendo, né? Na psicologia a gente chama isso do você estar awareness, né? Dentro da psicologia, da literatura científica maior, e aí para o Brasil a gente se traduz isso como essa abertura, né? O openness e tal. Bem, então a partir do momento que você adota essa nova perspectiva para a vida, as coisas começam a ficar mais leves para você. Não fica mais fácil, a vida não fica mais fácil talvez nunca, sabe? Você consegue talvez alcançar melhores condições, mas as preocupações vão fazer parte da sua vida, os imprevistos também. A vida pode te surpreender de forma negativa também, mas garanto a você, a vida te surpreende de forma positiva. E desde que você consiga exercitar essas habilidades que eu falei aqui, você vai conseguir tirar um proveito muito maior dela. Eu lembro que no ano passado, por exemplo, esse ano na verdade, eu realizei um sonho de infância que era assistir um show da banda Avenged Sevenfold, que é a minha banda favorita. Eu escuto esses caras tocando desde o sétimo ano não, desde que eu tinha 7 anos de idade. E esse era um dos casos que eu nem cogitava mais, que eu iria viver uma experiência dessa, sabe? Porque era algo tão distante. Eu moro no interior, então a probabilidade deles fazerem um show em uma região perto de mim era extremamente baixa. Eu tive que viajar mais de 2.500 quilômetros para conseguir ver um show desses caras. E por que eu tô falando que eu não cogitava essa possibilidade, né? Porque era algo distante da minha realidade. Era algo que eu não pensava. E quando surgiam oportunidades, como por exemplo em eventos do tipo Rock in Rio, eu sempre me apegava ao caramba, isso vai custar um dinheiro muito grande, um dinheiro que talvez eu não tenha nesse momento, um dinheiro que eu poderia estar colocando em outras coisas. Eu poderia fazer um usufruto melhor desse dinheiro, sabe, desse recurso. Mas em função dessas surpresas que a vida foi me dando ano passado, eu consegui juntar, eu consegui me programar, eu consegui, gastei bastante, mais do que deveria numa viagem, mas eu consegui cumprir com um sonho que eu simplesmente não acreditava que eu iria conseguir cumprir, né? Não tão cedo, talvez. E isso me trouxe esse senso também de pertencimento, sabe? De que, cara, se você está fazendo o que você acredita, se você se dedica de verdade nisso, as coisas elas vão acontecer para você. Eu lembrei agora também da época que eu trabalhava como designer gráfico, né? Eu fiz Jovem Aprendiz numa instituição aqui da minha cidade. Eu trabalhava com marketing lá e eu gostava de mexer com Photoshop, fazer manipulações de imagem, era um hobby bem legal que eu tinha. E depois disso eu pensei, pô, vou transformar isso numa profissão, né? Já que eu estava trabalhando também com isso dentro da instituição. E então eu comecei a prestar serviços, eu era designer gráfico. E quando eu fui abrir meu perfil de design, eu ficava me perguntando, caramba, mais uma vez a questão da clareza, né? Eu não tinha clareza de quem ia prestar, de quem ia ser meu cliente, de quanto que eu conseguiria ter de renda por mês, de como eu iria fazer as coisas. Mas as coisas foram acontecendo, então eu ganhei um curso de design do meu primo, do Photoshop especificamente, né, para manipulação de imagens e fazer artes mais chamativas, que foi bem legal. Eu abri um perfil, empresas foram entrando em contato comigo. Claro que naquela época eu não ganhei tanto dinheiro, né, mas eu lembro que eu tinha uma meta muito específica, que era pagar o notebook que eu usava. Eu comprei um notebook durante o Jovem Aprendiz, eu juntei, sei lá, uns 5, 6 salários, na época eu ganhava uns R$600. Você não ganha muito, né, sendo Jovem Aprendiz, até porque a carga horária não é tão alta. É uma carga horária baixa até, relativamente tranquila. Então eu lembro que eu economizei meu salário de R$600, eu comprei um notebook que era uns 2.000 e pouco, não me recordo agora exatamente quanto que era. E desse notebook eu comprei ele com um intuito bem claro, eu vou comprá-lo e eu quero fazer ele durar até o final da minha faculdade, porque é um dinheiro muito grande, né? Pra mim naquela época era um dinheiro muito alto. E a vida me surpreendeu, né? Surgiu esse curso que eu fui presenteado, eu consegui comprar esse notebook. Os meus esforços valeram a pena, depois clientes começaram a confiar em mim, a buscar os meus serviços para desenvolver identidades visuais. Eu consegui gerar, em alguns meses, com essa profissão de design gráfico, eu consegui pagar o custo do meu notebook, né? Eu consegui também ali pagar um pouco das primeiras mensalidades da faculdade, de quando eu comecei a pagar. E depois surgiu outra oportunidade de emprego e eu abandonei o design, fiquei apenas no hobby. E o que eu estou querendo falar eu não sabia como aquilo ia dar certo, mas eu tentei, sabe? E é o que eu estou tentando também. Esse projeto do YouTube, por exemplo, como eu falei, né? Eu estou tentando criar o hábito em mim de postar com frequência para que eu possa depois desenvolver conteúdos mais elaborados. E isso está me surpreendendo também. Eu fui parar para ver ontem as métricas do YouTube e tem 2 vídeos que já passaram de 100 visualizações e os vídeos estão treinando em média aí talvez 10, 20. O que para mim é impressionante, porque eu não sou uma figura pública, eu sou uma pessoa que sempre fui muito, não sei se tímida também, mas eu sempre fui muito reservado, sabe? Eu nunca quis expor muito da minha vida. E não que seja um desejo grande agora, mas eu tô vendo que realmente se você se empenha em projetos, você começa a ter resultados.
10 pessoas pode parecer pouco para muita gente, mas para mim é algo incrível, porque realmente são pessoas que talvez eu não conheça, que o YouTube está entregando aí meus vídeos através do algoritmo dele. E queria deixar também aqui um agradecimento para todo mundo que me conhece, que está assistindo esses vídeos. Eu sei que tem muitos amigos, muitas amigas, e que de verdade, obrigado por esse apoio, sabe? Guardem essa mensagem, a vida surpreende. Em algum momento a vida vai te trazer uma experiência nova, que se você estiver atento, isso vai servir de uma motivação muito grande para que você consiga focar mais nos seus objetivos, para que você consiga nutrir essa esperança pela própria vida, tá? Pratique o autoconhecimento, me segue para mais vídeos, curta, compartilhe e comente se esse vídeo fez sentido para você. Até o próximo vídeo, valeu!